isso, Vilela. Falo aqui, porque não existe solução mágica. Mesmo em países desenvolvidos, Estados Unidos é um exemplo, que tem penas altas, o cara consegue ser um imbecil a ponto de saber que ele vai destruir a vida dele, mas ele vai lá e comete o crime. E aí ele vai ter que ir pra cadeia e vai ficar muito tempo na cadeia. E não vai dar pra ficar a moça dos direitos humanos, não, mas olha só, ele tá muito tempo... Ele optou. Se ele pegou uma arma, botou na cabeça de alguém e fez o seguinte julgamento, olha, você vive ou morre, dependendo da minha vontade. Este cara é um juiz da vida de outra pessoa. A gente nunca se toca, porque a gente, novamente, recapitulando o que eu falei no começo, a gente naturaliza o absurdo. O Brasil é o país da naturalização do absurdo. O Brasil é um país que fala, veja só, ele só apontou arma pra você, ele não bateu em você, ele não deu um tiro no teu pé. Vamos ver como isso é um absurdo tremendo. Né? E ele vai na audiência de custódia e solta, ele não matou ninguém. Olha, o bandido, pô, sai dessa. Como a gente vê, tem vídeos de audiência de custódia de juiz ou juíza. Olha só, você de novo aqui. É porque ele nunca teve uma arma apontada pra cara dele. Exato. Também, né? Quando o cara se coloca numa posição de poder em que você vive ou morre, dependendo da vontade dele, às vezes o cara tá louco de alguma droga, às vezes o cara tá... Às vezes é um moleque, um menor de idade. Toda a tua vida, todos os teus sonhos, todos os seus amigos, a sua mãe, o que o seu pai sonhou sobre você, tudo aquilo tá na mão daquele cara. Aquele cara tava decidindo ali, vou matar ou não você. Este cara, só de se colocar nessa posição, que é uma posição de juiz da tua vida, este cara, na minha visão, não pode sair da cadeia. Você se tornar o juiz da vida de outra pessoa, que é o assalto à mão armada, você tem que ser muito punido. Você tem que ser punido, assim, da maneira mais pesada possível. Porque ser um juiz da vida alheia e se colocar numa posição de deliberar se alguém vive ou morre, é uma das coisas mais autoritárias que existem. É de um autoritarismo, a ideia de que sua vida vale um celular e que se você não entregar, ou se você tremer a mão, o celular cair no chão e ele desconfia e dá um tiro em você, e a gente não se toca. Isso é muito absurdo. Países como, os Estados Unidos entendem isso. Puxou a arma, tá cometendo, você vai ficar muito tempo preso. A gente aqui, na audiência de custódia, mas não levou a óbito ninguém, ele nem atirou. Imagina, ter uma arma fria, usou essa arma fria pra assaltar alguém, cara, pra mim, se o policial viu, é tiro na cabeça, tem que matar. O cara tá se colocando nessa posição, ponto. Se ele se entregou, é muito tempo de cadeia. E ponto. E a gente tem que entender, porque, novamente, esse raciocínio que eu fiz com você, as pessoas não fazem. Que é a ideia da naturalização. Quando você fala de Bukele, quando você fala do prendeu, matou, a esquerda te coloca como direita, de extrema direita. E os bolsonaristas colocam você como esquerda. Renan, o que você é? O que o Missão é? Sem falar de outros, né, termos, fascista e tudo mais, né? Essa é uma pergunta que ela se torna cada vez mais difícil, porque eu tento sempre ser muito honesto e na resposta que eu quero dar. Ser meramente de direita, para boa parte dos brasileiros, significa gostar do Bolsonaro. E aí, mesmo tendo propostas muito mais enfáticas e muito mais duras do que, por exemplo, a dos candidatos de direita, como o Flávio, eles vão falar que eu sou esquerda porque eu não sou puxa-saco do sobrenome dele. O esquerdista, veja, eles faziam caricaturas nos anos 90 falando que o Alckmin era nazista. Sim. Tem caricaturas, assim, se o Lênin quiser encontrar, vai ter meme na internet, caricaturas do Latuf, do Alckmin andando com braçadeira nazista. Pra eles, qualquer um que discorda um pouquinho vira fascista, vira nazista. Então, é um tipo de ataque que não conta. O do bolsonarismo é um ataque que faz parte da ideia de que eles definem se você é ou não um inimigo. Olha, se você não tá com o Bolsonaro, você é inimigo, então você é um comunista. Isso é vazio. Então, se você estuda as nossas propostas, a ideia de lei e ordem, você vai falar que nós somos um grupo à direita. Ponto. É um grupo à direita. Qualquer classificação clássica, qualquer literatura, se eu botar um professor sério de ciências políticas para estudar, ele vai falar, isso aqui é um grupo de direita. Beleza. Entretanto, a gente tem uma coisa aí, uma característica nossa, minha, do Kim, de todo o time. Nós somos criativos e nós procuramos soluções fora da caixa. Por exemplo, aquilo que eu falei pra você no começo do programa sobre os prefeitos nos interiores do Brasil. Isto é um problema de esquerda ou de direita? Não dá pra saber, eu não sei. Eu não sei se é um problema de esquerda ou de direita, é um problema. E qual a solução que eu tenho que trazer? Uma solução de esquerda ou de direita? Os problemas não são de esquerda e direita. A solução talvez passe por um pensamento, uma ideologia. Exato. Então, a solução que eu trouxe é uma solução que você vai encontrar alguns paralelos no Japão, outros na Inglaterra, Itália, e outros muito na China. Eu não tô ligando se a China é comunista, se o Japão
capitalista. Eu não tô ligando. Aí eu quero trazer a melhor proposta possível. E eu vou olhar com generosidade. Eu quero olhar a experiência chinesa de maneira generosa. Eu quero olhar o que Israel faz com startups de maneira generosa. Vou tomar nota. Eu vou olhar Botsuana. Botsuana tá ultrapassando o Brasil. Renda per capita, um monte de coisa. Pô, vou aprender com Botsuana. Vou aprender com Ruanda. Eu acho que é Kigali. Me corrijam aí. Acho que é Kigali a capital da Ruanda. Kigali tem programas de limpeza pública. Uma cidade mais bem cuidada do que as nossas. Kigali, os caras estão passando por guerra e tudo mais. Então eu vou aprender. Ó, tô tomando aula aqui com os caras. Eu quero aprender com todo mundo e não importa se tem cor de esquerda ou cor de direita. Eu acho isso uma discussão idiota. Agora, em princípios valorativos, eu acredito no direito à vida, acredito em lei e ordem, acredito em direito de propriedade. Acho que o motor que induz a criação humana e a capacidade humana de se organizar e gerar riqueza é o indivíduo e é a organização, vamos dizer, privada entre indivíduos. Mas não nego a capacidade que o Estado tem de juntar as forças produtivas para a gente poder acelerar esse processo. Então, sendo essa pessoa, sim, dá para colocar que eu sou de direita, mas eu e o nosso time somos um grupo que imagina soluções e estuda essas soluções sem se preocupar com rótulos. Quem que é extrema-direita? Eu nem sei definir o que é extrema-direita. O que é extrema-direita? É um grupo, sei lá... hiper racista de algum país? Eu não sei colocar o que é um extremista de direita. Eu volto a colocar. Aqui eu sou qualificado pela esquerda por ser de extrema direita, porque eu não sou petista, porque eu simplesmente não defendo o Lula. Eu não sei qual é a classificação. Muitas classificações vão levar, por exemplo, o Putin a ser colocado como extrema direita. Muita gente na Europa fala que o Putin é de extrema direita. Agora o Putin é aliado do Lula. Aí ele vira um soberanista. Entendeu? Aí é um soberanista. Aí tá tudo bem. Então são esses critérios que eles são meio vagos. Eu não me guio por eles, eu acho isso perda de tempo. Em relação à política internacional, como que o Brasil vai se colocar nessa briga por terras raras, nessa briga de política entre China e Estados Unidos que vai se intensificar cada vez mais, né? Cara, a gente tá tendo mais uma chance, mais uma grande chance. De oportunidade, né? Que as nossas riquezas nos entregam de se posicionar perante o mundo. As terras raras, né, assim, normalmente as pessoas... É difícil o tema. São vários elementos lá da tabela periódica, elementos com nomes esquisitos. Outro dia eu estava vendo sobre disprósio, né? Elementos são usados para fazer ímãs, semicondutores. Porque as terras raras têm propriedades que são magnéticas, luminescentes e catalisadoras. Então são componentes que têm essas três propriedades. E essas propriedades podem ser usadas na indústria bélica, na indústria de supercomputador, para fazer superímãs e baterias. E o Brasil tem a segunda maior reserva mundial disso. E com a concentração específica de alguns desses componentes que são muito importantes em algumas áreas. Esses componentes, então, eles servem como base para uma indústria de ponta, com altíssimo valor agregado. Aí a gente tem que escolher. Nós vamos ser o fornecedor da matéria-prima ou nós vamos lá trazer a cadeia para cá. Essa é a grande discussão. Porque trazer a cadeia para cá, a gente tem que implica que a gente não tem a tecnologia, e que essa tecnologia vai ter que vir de outros países, e que vale a pena para empresas lá fora produzirem esse conteúdo aqui. Porque de nada adianta eu não fazer uma reforma de competitividade, eu diminuir impostos, eu facilitar a contratação e demissão de pessoas, eu ter, vamos dizer, marcos legais estáveis, ter uma lei ambiental, e passou, graças a Deus, estável e funcional. De nada adianta eu não ter nada disso. Aí, para vir uma empresa instalar aqui, vamos dizer, uma empresa de drones ou de motores que envolvem motores elétricos que envolvem bateria, e o preço ser 1000 vezes mais caro que o da China, que aí você perdeu para a China. Então os próprios parceiros no Ocidente que você pode ter para criar essa cadeia aqui, não vão querer colocar a cadeia aqui, porque eles vão falar, não adianta nada eu montar uma empresa aí. Ninguém vai querer montar uma empresa aí. Então, nós temos que, entender o jogo geopolítico, a gente tem que saber quem tem as tecnologias e quem que topa ser parceiro. 2, a gente não pode, de maneira alguma, sair vendendo as matérias-primas. E 3, assim, puramente, só leva meio próximo. De terras raras que foi comprada. Então, veja só, lá em Goiás, ela foi comprada pela, traduzindo, né, tradução livre da empresa americana, Empresa Americana de Terras Raras. Essa empresa tem 10% de capital federal americano. O Trump comprou. Ou seja, o Trump está indo para a linha de estatização
E essa empresa se tornou uma empresa de interesse norte-americano para comprar minas de terras raras em vários lugares do mundo, até pagar um valor a mais. O Trump tá topando pagar mais até para fazer preço. E aí você começar a direcionar essas terras raras para os Estados Unidos e entrarem nessa super indústria, que a China já tem. Porque a China, como ela tem muita terra rara, é o país que mais tem, e ela tem a tecnologia, e ela tem a competitividade, a China faz o ciclo completo. É. Os Estados Unidos, eles estão olhando assim, vamos pegar essas terras raras em outros países, especialmente o Brasil, e aí vamos processar eles aqui, alguma coisa na França, alguma coisa no Reino Unido, e a gente cria um complexo industrial de terras raras, em que eles ficam no topo e a gente fica na base. Não acho que vale a pena. Por quê? Porque o Brasil pode usar as terras raras para suprir o gap de tecnologia que a gente tem para os outros países. No mês de março eu faturei cerca de 4.600 dólares, totalizando aí deu um pouquinho mais de 23 mil reais apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso.